Muito bem. Então, a sugestão desse tema, porque é um tema extremamente importante. É um tema, a Páscoa só foi um gancho para a compulsão alimentar. Mas lembrando que Páscoa e datas emocionais sempre despertam aquela coisinha a mais. Pode ser carnaval, pode ser festa junina, enfim, a Páscoa está chegando. Então aí vem aquela ansiedade, às vezes impulsividade, exageros, e depois vem a famosa culpa. Meu Deus, por que que eu comi tanto? Estou passando mal. Enfim, a ideia é a gente trabalhar nesse tema desde dos prejuízos da compulsão alimentar até os modos, eventualmente, que você possa utilizar para dar uma controlada nessa compulsão. Muito bem, então vamos ao que viemos. Então, bom, a grande parte das pessoas já me conhece, mas eu tenho uma formação em pesquisa e terapia, trabalho muito na área emocional, integração corpo-mente. Aí eu desenvolvi o biofeedback de HRV lá na USP, e ela é basicamente voltado ao sistema nervoso, baseado na neurociência. Eu trabalho aqui no consultório com hipnose clínica e sempre buscando técnicas de autorregulação do sistema nervoso, principalmente autônomo. Então, eu desenvolvi com uma equipe multidisciplinar de 12 pessoas, lá no Centro de Inovação da USP, né? Há 14 anos, o Cardiomotion. E ele é uma ferramenta muito importante de biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca. O termo é complicado, mas o conceito é simples. E está voltado à nossa regulação do sistema nervoso autônomo. Então, nós vamos fazer uma conexão entre o sistema nervoso autônomo, os problemas da neurofisiologia relacionados à parte emocional, enfim, levando à compulsão. E a Silvana é psicopedagoga clínica, é neuropsicóloga, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp. Ela está trabalhando aqui em Moema também, além daqui em Campo Belo, em Moema, no segundo consultório. E ela busca todas as idades, crianças, adolescentes, idosos, adultos, e a busca dela também é da autorregulação, mas enquanto eu trabalho mais nas funções emocionais, ela trabalha mais nas funções cognitivas. E o Cardiomotion trabalha no equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Então a gente pega os três níveis, cognição, emoção e sistema nervoso autônomo. Então é um trabalho bastante integrado. Ela tem bastante experiência com neurofeedback, em que ela avalia áreas do cérebro, como está funcionando, a parte da corte cerebral, muito com Cardiomotion e outras técnicas bastante modernas, inclusive biofeedback de HEG, hematoencefálico, bom, enfim. O nosso objetivo hoje é ajudar a você a compreender o que acontece por trás da compulsão alimentar. A compulsão alimentar é o fim de uma série de situações que não é a causa, ela é a consequência. Então, não adianta a gente só se preocupar com a consequência, a gente tem que buscar também a causa. E nós vamos trazer alguns caminhos possíveis. No final eu vou falar um pouquinho do Calimotion. Tem muito material na literatura, nós fizemos inclusive um e-book que fala sobre compulsão, sobre o uso do biofeedback na parte de drogas, né? De tóxicos e mostrando que ele ajuda muito no craving. Craving é aquela, né, fissura. E a fissura também aparece na parte da alimentação, porque é o mesmo mecanismo, embora as consequências podem ser diferentes. Então, nosso evento hoje vai seguir essa seguinte sequência. Nós vamos ver qual é a dor, qual é o mecanismo da compulsão, quais são as consequências, por que a gente sente culpa, como é que a gente vai quebrar essa culpa buscando esperança e também o método. E para quem fica até o final da live aqui, dessa masterclass, nós vamos falar um pouquinho sobre um convite especial, mas é o último slide, penúltimo slide, que vocês vão achar muito legal, vocês vão gostar, tenho certeza disso. Bom, muito bem. O que vamos entender hoje? Então nós vamos buscar com esse tema, Páscoa e compulsão alimentar, falar um pouquinho sobre
essa situação que a gente começa aqui, então, nos exageros, na falta de controle, que acontece no corpo, que acontece no fim, na parte emocional. Então, hoje a gente vai passar por alguns temas. Por que a Páscoa pode ativar exageros, ansiedade e culpa? Páscoa, Natal, Ano Novo, Carnaval, festa junina, enfim. Todas aquelas festas, as sextas-feiras à noite, que a gente excede um pouco, tudo isso tem um motivo, né? E por que essas datas que têm são emocionalmente fortes, eles mexem mais do que apenas vontade de comer chocolate? O que mais que ele faz, né? Então, é, e essa compulsão não deve ser vista somente como uma falta de controle. Ah, eu não me controlo, por isso estou assim. Não é uma questão só de falta de controle, mas é um processo que envolve muitas situações nossas. Nós vamos ver um pouquinho da neurociência, da neurofisiologia. Envolve emoção, envolve o impulso, envolve a recompensa, o sistema da- do gatilho, da ação e da recompensa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí leva à dificuldade de regulação. Então é importante a gente não se sentir culpado. A gente tem que entender que nós somos parte de um processo, né? Então o que acontece no corpo e nas emoções nesse ciclo inclui a tensão interna, inclui o sistema nervoso. Vou falar um pouquinho só sobre o sistema nervoso autônomo lá no fim, juntando com alguns hormônios, a impulsividade e o sofrimento depois do excesso. Então vem primeiro uma tensão interna, o sistema nervoso, por favor, me sustente. Aí vem a impulsividade e vem o sofrimento depois. Puxa, por que que eu fiz isso? Eu não devia ter feito, tal. Porque não é um controle consciente somente. Lembrando que no nosso cérebro, na parte mais cortical, ela é controle de impulso. Mas o controle de impulso é uma, é uma função cognitiva. Chega uma hora que a gente não consegue controlar. Como começa a regular esse processo de forma mais consciente? Como começar, né? Com a percepção dos gatilhos. Como buscar autorregulação emocional e um treino prático. Muito bem. E aí a chamada é assim, né? Se isso acontece com você, então esta aula é para você, óbvio. Então nós temos muitos pacientes que sofrem de compulsão, compulsão alimentar, compulsão por outras coisas, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre essas outras coisas também. E no fim, compulsão é compulsão. Só muda a forma de manifestação, né? Ele fala estar com fome real. Espera, deixa eu dizer. Come mesmo sem estar com fome real. Então a pessoa vai comendo, comendo, comendo sem ter fome. Então muitas vezes por impulso, ansiedade ou pelo ambiente, pela data, pela emoção da situação e assim vai. Então, a pessoa pensa, bom, é só hoje. Depois eu me comporto, depois eu me controlo. Só que não é bem assim. Não é bem assim porque existe uma tensão interna nossa que faz com que a gente volte a repetir o mesmo erro. Então, mas normalmente é uma forma que o corpo encontra de aliviar aquela tensão grande e depois você vem, depois eu compenso, né? Depois faço uma dietazinha, fico uma semana sem comer e acaba exagerando e depois sente culpa ou arrependimento. Entra num ciclo emocional difícil de interromper. Pessoal, isso é muito importante. É um ciclo emocional, aquele ciclo de gatilho, ação, recompensa, culpa. Então, não é tão fácil a gente quebrar essa corrente, esse ciclo, né? E faz promessas de compensar depois. Depois eu compenso, depois eu não como tanto, depois eu evito, depois não sei o quê. Mas não adianta, com restrições, dietas rígidas, tentativas de controle total, não é possível. Pode ser por um tempo, depois a nossa força de vontade, ela perde a força de vontade. E aí a gente volta a cometer o mesmo erro. Percebe que perde mais facilmente o controle em dietas emocionais. Então, na Páscoa, as festas, então, encontros de família, momentos de estresse, então é uma válvula de fuga. Principalmente a parte emocional.
Quando reúne a família, quando está todo mundo junto, então uns comem muito, outros bebem muito, outros, enfim, passam dos limites, né? Muito bem, mas o que é compulsão? Como é que ela se manifesta? Quais são as consequências? Isso é comum? Isso é raro? Muito bem. A compulsão é um comportamento repetitivo. Esse comportamento é marcado por urgência. Nossa, eu preciso disso, eu preciso. E aí começa toda a situação. Daquele momento de urgência, a pessoa perde o controle e pode cometer muitas besteiras, né? Daí ela recorre a determinada situação ou ação que leva a um momento de alívio, mas é um alívio momentâneo, ele não se perdura. E aí a pessoa continua repetindo, apesar dos prejuízos. Ela sabe que aquilo faz mal, mas ela não consegue parar, porque não é consciente. Tem todo um processo que ocorre subconscientemente ou inconscientemente. Na realidade, é um processo fisiológico que está ocorrendo lá atrás, nos bastidores. Diferentes tipos de compulsão. Tem. Alimento é bastante frequente, é um dos mais frequentes. Mas você tem álcool e outras drogas. Nós temos aqui várias pessoas que participam do nosso grupo aí, que são especialistas em drogas, né, na parte de drogadição. Sexo e pornografia também causa compulsão. Tem pessoas que têm que ter sexo todo dia. O jogo, compras, videogame, internet, redes sociais, enfim, tudo aquilo que vai estimulando a pessoa de uma forma repetitiva pode levar à compulsão. E o que esses padrões que nós vimos aqui têm em comum? Tem um gatilho. Qual é o gatilho? Às vezes é o trânsito, às vezes é a briga com alguém, com uma pessoa querida, ou uma perda de emprego, alguma situação que é um gatilho que dispara. E aí leva uma tensão interna, a pessoa fica extremamente tensionada. Isso gera o impulso de baixar aquela tensão. Como é que ela pode baixar aquela tensão? Repetindo as situações que ela já sabe que vai conseguir. Só que essa situação é temporária, né? E tem um alívio rápido. Então, o uso de drogas, principalmente, a pessoa usa para ficar bem, de repente está bem e volta tudo de novo e fica num ciclo, né? Aí muitas vezes leva ao arrependimento, leva a sensação de culpa, uma sensação de impotência, a autoestima vai lá para baixo. E o que acontece? A pessoa volta a repetir o mesmo ciclo. Por mais que ela saiba que aquilo não está certo, aquilo não é bom, aquilo está fazendo mal para ela, ela não consegue se libertar daquilo. Isso pode trazer várias consequências para a saúde, consequências extremamente sérias, né? Muitas vezes é da parte mais psicoemocional, ansiedade, culpa, vergonha, baixa autoestima, sentimento de impotência, né? E aí está a perda da autoestima, prejuízos físicos e metabólicos. É muito comum ter um descontrole metabólico devido a isso. Então a pessoa entra no ciclo de consumo de muitas calorias, começa a aumentar o peso, aumentar. E isso fica incomodando a pessoa, né? Ela piora o sono, isso pode levar a um desequilíbrio emocional também, né? Conflitos sociais, queda na qualidade de vida, enfim, a pessoa não aceita aquela situação, então ela quer aliviar a tensão interna e ela encontra então uma maneira rápida de fazer isso. Infelizmente, essa maneira nem sempre é saudável, né? Então, a compulsão não é apenas falta de controle, ela envolve emoção, recompensa, sistema nervoso, dificuldade de autorregulação. Então, a pessoa pensa assim, puxa, eu não tenho capacidade de me regular, eu não tenho capacidade de evitar tal coisa. Não é tão simples assim, porque ela envolve diversos sistemas, né? Muito bem, um pouquinho sobre estatística, né? Então, a compulsão alimentar periódica. Segundo essa Instituto Nacional da Saúde Mental, aproximadamente 1,2% das pessoas apresentam compulsão em 12 meses.
2,8 ao longo da vida em adultos. Então é muita gente. Se nós tivermos aí por volta de 8 bilhões de pessoas nesse planetinha chamado Terra, é gente para burro. Se a gente pensar 2,8 aqui no Brasil, em 200 e poucos milhões de habitantes, é gente para burro. Transtorno do uso de álcool. Tem aproximadamente 400 milhões de pessoas no mundo. Álcool, cerca de 2,6 milhões de mortes por ano pelo alcoolismo. Esses são dados dessa Instituto Nacional da Saúde Mental e National Institute of Mental Health. Transtornos por uso de droga, 64 milhões de pessoas, mas somente um está em tratamento, entre 11. Então, 10 estão fora do tratamento. Isso é muito sério, gente. Pessoas que não têm acompanhamento, tratamentos e usam drogas, é muito triste isso, né? Comportamento sexual compulsivo, estimativa de em torno de 1 a 3% em adultos. Puxa vida, de 1 a 3 pessoas em 100 pessoas têm esse comportamento sexual abusivo. E aí tem consequências muito sérias, muito sérias, muito sérias. Compulsão é frequente, causa prejuízo real e envolve muito mais do que falta de controle. Então a gente vê aqui nessa estatística, mas será que é só álcool, as drogas? Mas também tem uma compulsão muito importante, que é o tabaco, cigarro. Há cerca de 8 milhões de mortes por ano no mundo devido ao cigarro. Aí tem as consequências relacionadas a enfisema pulmonar, câncer, DPOC e assim vai. 1,2 bilhão de usuários de tabaco em 2024. Nós estamos falando, então, praticamente mais de 10% da população fuma. Uso em adultos, 25,3% em 2022. Isso é mundial. Nos Estados Unidos, 28,8 milhões de fumantes adultos em 2022. É muita gente, muito cigarro. Fumantes vivem, em média, 10 anos menos. Olha só. Então, ele realmente vai ceifando a vida das pessoas. O uso do cigarro pode incluir impulsividade e compulsão, mas clinicamente costuma ser entendido como dependência, porque envolve também abstinência, reforço químico e perda de controle. Então, quando se fala em compulsão, o cigarro ele tem inclui-se a impulsividade e compulsão, né? Mas abstinência, reforço químico e perda de controle. Então, ele é bastante severo, né? Muito bem. Visão geral da neurofisiologia da compulsão. Muito bem. Isso aqui vai ser bem superficial, porque envolve muitos detalhes que não é o caso dessa master. A compulsão não surge em um único ponto do cérebro, ou seja, não é um local específico do cérebro que, quando dispara o potencial de ação, está lá a compulsão instalada. Mas a interação entre diversos sistemas que participam do impulso, emoção e comportamento. Olha só, impulso, emoção, comportamento. Então é uma coisa muito séria. E como não atinge, não inicia no único local do cérebro, ele é multifuncional, né? Então tem um sistema de recompensa. Esse é muito importante, o sistema de recompensa. O que ele faz, então, ajuda a associar certos comportamentos a prazer, alívio e reforço imediato. Tem vários núcleos. Esse é o núcleo tegumentar ventral, primeiro aí onde tem produção de neurotransmissores. Aí você tem núcleo acúmbeos, a corte pré-frontal, e aí a participação da dopamina. A dopamina também traz antecipação de prazer, né? Então aqui nessa ciclo da compulsão, você tem o gatilho, leva a atenção, leva a ação, um alívio, a culpa e aí fica em repetição. Mas será que é só o sistema de recompensa? Aí voltamos à nossa querida amígdala. A amígdala e as redes emocionais. Lembrando que nós temos a amígdala do lado direito e a amígdala do lado esquerdo. A amígdala do lado esquerdo é vou chamar de proteção cognitiva. Eu sei que eu não devo mexer com fogo, eu sei que eu não devo subir no lugar alto, eu posso cair. Mas a amígdala direita, ela é treinada a sentir medo, às vezes por besteira. Ah, eu estou com medo que pode ser que eu desça lá embaixo do prédio e tenha alguém com revólver me esperando.
Ah, pode ser que eu vá viajar de avião, daqui a 15 dias o avião pode cair. Então são medos aprendidos, medos emocionais. Então nós temos uma, da esquerda é mais chamado do controle consciente e controle emocional, que a gente chama de subconsciente, né, do inconsciente. Então basicamente, é, e a vida está relacionada às áreas emocionais. Também são áreas complexas que agora não vêm ao caso. Mas entre outros, tem a córtex pré-frontal. Lembrando que o córtex pré-frontal, ela busca o controle cognitivo executivo, que é a parte basicamente da neocórtex aqui na parte da frente do córtex pré-frontal, né? Participa do controle, da pausa e da avaliação das consequências antes da ação. Então a pessoa sabe que vai acontecer, mas ela não consegue se controlar. Daí tem o estriado, ou estriatum, que fica bem no centro do cérebro. E os circuitos de hábito, que favorecem a repetição, a automatização, o comportamento ao longo do tempo. Esse estriato, né, ele fica bem no centro, numa região que está relacionada também a movimentos e assim vai. E aí tem o sistema nervoso autônomo, que a gente fala sempre do sistema nervoso autônomo. Ele influencia a reatividade corporal, a tensão interna e a urgência dentro dos gatilhos emocionais. Logicamente, eu vou fazer uma correlação entre o sistema nervoso autônomo e como é que nós podemos equilibrar esse sistema nervoso autônomo através do uso da tecnologia que nós desenvolvemos, né? Mas só para mostrar para vocês que isso é multifatorial, não é tão simples como a gente pensa que a gente pode controlar uma compulsão. Em conjunto, esses sistemas influenciam o impulso, emoção, repetição e perda de controle, sustentando o ciclo compulsivo. E ali está no desenho embaixo a repetição. A gente entra nesse ciclo e fica repetindo, 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 com muita dificuldade de sair. Será que eu consigo mudar o gatilho? Pode ser. Será que eu consigo mudar a ação? Pode ser. Será que eu consigo ter um outro tipo de recompensa? Em vez de eu ficar nervoso, vou comer chocolate e aí vem a saciedade. Aliás, o chocolate é interessante. Ele tem um neurotransmissor chamado ananda-amida. Ananda-amida é um neurotransmissor ligado ao prazer. Ananda, em sânscrito, é prazer. Ananda é estado de euforia, né? Então, Ananda-amida seria uma amida que leva a pessoa a ter essa satisfação, essa situação de, de tranquilidade mesmo, né? Bom, a Páscoa mexe com mais do que comida. O que mais que ela mexe além da comida, né? Muito bem. É muito importante que ela mexa com memórias, ativa as memórias de infância, tradições, experiências marcantes. Lembrando dessas lembranças de infância, é muito interessante que aqui a gente trabalha aqui em hipnose, aqui no consultório, a gente busca muito essas lembranças de infância, que às vezes existem para a criança, na época foi um trauma, para nós eventualmente não seria, mas aquilo fica pressionando, a gente chama da sombra, né, do Jung, que fica pressionando para poder se libertar. E muitas vezes está aí o início da compulsão. Filho, você tem que comer. Se você não comer, babá, você tem que comer, você tem que comer, você tem que comer, senão você vai ficar fraco. E aí a pessoa fica explodindo de raiva e não consegue liberar e continua comendo. Afeto. E muitas vezes, então, a pessoa recebe um presente, que pode ser um chocolate, e sente o afeto da outra pessoa. Isso aí pode, muitas vezes, estar ligando a troca, ao pertencimento, a situações de carinho. Então, pode ser um ponto vulnerável também, não só a memória afetiva, como o próprio afeto, né? Recompensa. Porque o alimento pode funcionar como prazer, conforto ou compensação emocional. Muito bem. Aí é muito importante isso, a ansiedade. Algumas datas despertam ansiedade, porque datas especiais também despertam expectativas, tensões internas e maior compulsividade. Eu tinha uma paciente que ela estava com sobrepeso,
40 anos e ela queria reduzir o peso. Já tinha feito dieta e volta, e faz e volta a engordar. E aí, numa das sessões, eu coloquei ela na hipnose para ver onde começou aquela compulsão alimentar. Começou quando ela tinha 20 anos, que foi numa noite de Natal, em que ela estava com o namorado, que ela amava de paixão, à noite, e o namorado falou para ela: "Ó, chega, não quero mais saber de você. Já me enjoei, não quero mais, tchau. Você nunca mais vai me ver." Ela ficou tão abalada, que ela chegou em casa e começou a descontar aquela frustração na comida. E nunca mais parou. Então, por mais que ela fizesse dieta, ela estava sempre com aquela pressão interna. Então, ela despertava ansiedade, tudo isso que a gente já falou de afeto, de afetividade, tudo isso aí. Então, ela não conseguia parar. Quando nós descobrimos o agente causador, causa efeito. Não adianta eu trabalhar no efeito, eu tenho que buscar a causa. E lá na causa, então, a gente ressignificou. Permissividade, e aí você fala: "Não, é só hoje mesmo, então eu vou enfiar o pé na jaca porque é só hoje mesmo." Então eu flexibilizo esses limites e aí a coisa desanda, né? E tudo está relacionado também à vulnerabilidade emocional. As carências afetivas, a gente já falou um pouquinho também, já deu exemplo, mas está sempre relacionado à parte emocional que estabelece esse comportamento. E aparece então o ciclo da compulsão, o mecanismo. O problema não começa no chocolate. Tem aqui o gatilho, que leva a uma emoção, que leva ao sistema nervoso reagir, que leva à impulsividade, que leva à culpa, permissividade e aí leva à ansiedade. Então a pessoa se entope de comida e aí se sente mal. Nem toda fome vem do corpo. Muitas vezes ela nasce de tensão, ansiedade ou necessidade de conforto. Muito bem. A fome física vezes fome emocional. Chega um momento que realmente o corpo precisa de comida, ele está pedindo alimento da fome real. Muito bem. Então, se você tem um controle bom de uma periodicidade, de um horário de alimentação, tem um rigor nisso, o corpo mesmo está pronto para receber a comida, ele se programa, né? Então você não pode a toda hora estar comendo, e aí você desregula toda a fisiologia, né? Então, quando o corpo perde alimento, é a fome física, a fome necessária. E quando a comida passa para funcionar como um alívio emocional, essa é a fome emocional. Então, a fome física é uma fome importante, porque existem nossos receptores que falam: "Puxa vida, está na hora de comer." Eu vou mostrar mais para frente um pouquinho esses hormônios que estão relacionados à fome, né? Urgência de comer, sensação de que preciso comer logo, sem tempo para pensar ou perceber melhor o que está sentindo. É aquela gula, né? Aquela gula é muito, muito triste, né? Desejo específico, vontade intensa de certos alimentos, especialmente doces e itens muito palatáveis. Eu nunca vi ninguém ter fissura para comer pitanga ou para comer coisas saudáveis. É sempre massa, coisa pesada, coisa que traz muita energia, principalmente doces, né? E aí entra o chocolate e derivados, né? Aí a pessoa começa a comer de uma forma automática, já não tem fome. Então ela come de uma forma automática. A pessoa também come muito rápido. Chega uma hora que ela não sabe nem quanto ela comeu. Tem pessoas. Eu trabalhava numa empresa em que um funcionário lá, ele seguia a macrobiótica. E por um tempo eu também fiz macrobiótica. E na macrobiótica ele tinha que mastigar por volta de 60 vezes, de 30, 40, 60 vezes antes de engolir, por bocado. Ele demorava quase uma hora para comer. Mas ele era super saudável, magrinho, super saudável. Por que isso? Nós vamos ver aí a situação da grelina e da leptina, que são dois fatores extremamente importantes na alimentação, né? Depois que a gente se entope da comida, pelo desejo de comer mesmo, daí vem aquela culpa, frustração e assim vai. Principalmente perda de controle, isso é muito ruim.
a pessoa se sentir sem controle sobre sua vida. E aí vem os estímulos e excessos. Chocolate e outros alimentos ficam mais disponíveis, visíveis e socialmente valorizados. Então é comum você receber ou dar chocolate de presente de aniversário, de final de ano, seja o que for, porque é bastante fácil, tem em todo lugar, todo mundo gosta, então é uma coisa muito bom, é uma coisa muito boa para a gente presentear, mas nem sempre é bom. E aí tem o valor afetivo do alimento, que ele passa de ser comida para representar carinho, recompensa, tradição, conforto emocional. Então a gente fica preso numa parte que ele não consegue se libertar. E daí vem aquilo que a gente já falou, que a licença emocional é só hoje. Depois tudo bem. E aí a tensão interna aumenta, aumenta, aumenta. Então você tem um ciclo, que nós já mostramos no outro slide, que só aumenta a tensão. Por isso, a Páscoa pode funcionar como um terreno fértil para ativar impulsividade, comer emocional e culpa posterior. Muito bem, né? A sensação de culpa, que comeu exageradamente, vem aquele vergonha, um desconforto, você fala, puxa, eu perdi o controle, comi demais, eu não consigo me controlar. E aí tá a autocrítica, tem o desânimo, será que eu nunca vou conseguir? Será que não adianta tentar? Será que? E a sensação de fracasso, a impressão de que sempre acontece a mesma coisa e que a pessoa não consegue soltar. E quando a gente está falando de alimentação, isso é qualquer compulsão. Nós trouxemos uma lista grande das compulsões, né? Muito bem, o excesso passa, o sofrimento emocional muitas vezes continua. Embora você tenha comido, se ficou satisfeito por um instante, daí vem a culpa. Muito bem. Desconforto, sensação de peso, estufamento, mal-estar, oscilação de energia, picos rápidos de energia, às vezes leva a diabetes, né? A gente já sabe disso, o excesso de açúcar no sangue pode levar a prejuízo muito sério na produção dos hormônios, e aí a pessoa pode ter um problema sério e desenvolver diabetes, né? Irritabilidade, piora no sono, dificuldade para relaxar, dormir ou ter um sono reparador. Existe uma que eles chamam de do sono, né? Que você vai, higiene do sono, em que você, 10 horas antes de dormir, você para de tomar alimentos que contenham cafeína ou energéticos de modo geral. 3 horas antes você para de comer. 2 horas antes você para de beber. 1 hora antes você sai das telas, tanto televisão, celular, computador, para daí você ter uma noite boa. Então aí ele fala, piora do sono, a dificuldade de relaxar e dormir, vai ter excesso, vai ter um sono reparador devido ao alimento no estômago, que às vezes dificulta mesmo, né? E maior vulnerabilidade para repetir o mesmo padrão. Então a pessoa entra em loop. Muito bem. E aí já falamos sobre tensão, o cérebro busca um alívio rápido, o autocontrole cai quando o sistema está sobrecarregado, a rigidez e proibição a gente não consegue. Eu quero chegar na parte do mecanismo agora. A ansiedade altera totalmente esse estado interno, que afeta aquela luta e fuga. Lembrando que a ansiedade ela estimula o simpático, e o simpático, estimulado, a hiperatividade simpática, leva a uma redução do nervo vago. Quem está assistindo as aulas sobre o nervo vago é a hipotonia vagal. E lembrando que o nervo vago é responsável por descanso e digestão. Então, quando você está muito excitado, ansioso, o sistema simpático muito ativo, o parasimpático está mais hipofuncional e aí dificulta a digestão, né? Reatividade aumentada, impulsividade, a pessoa fica extremamente agitado. A autorregulação melhora a chance de escolha. Quando o corpo se acalma, e daí você consegue se programar do que você vai comer. Ou seja, quando você reduz a atividade simpática, a atividade de luta e fuga, aí você começa a tomar decisões mais sábias. Não é tanto na impulsão, né? Enfim, onde o sistema nervoso entra em tudo isso? Então é muito importante agora que nós falamos bastante do simpático parasimpático nas aulas nossas, mas lembrando então que o simpático, quando ele está muito ativo, ele deixa a pessoa em situação de luta e fuga.
E aí vem ansiedade, estresse, depressão, estresse pós-traumático e uma lista imensa, pânico. Isso na parte mais psicoemocional. Na parte fisiológica vem eventual ataque de asma, hipertensão arterial, enfim, são várias situações em que o excesso de simpático é muito ruim. E também o excesso de parasimpático, o excesso de atividade vagal também é muito ruim. O importante é o equilíbrio. Então, se você não tem equilíbrio, você não consegue controlar o que você precisa fazer, porque está sempre desequilibrado, né? Isso leva a uma reatividade muito grande. Então, a flexibilidade do sistema nervoso autônomo é extremamente importante para você conseguir o equilíbrio emocional para poder optar por uma alimentação saudável, né? Muito bem. O novo caminho é possível. Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Em vez de culpa, de restrição alimentar, em vez de promessas que você não consegue fazer, nunca mais vou comer, eu vou parar de comer, não adianta, né? Essas promessas extremas a gente sempre quebra, né? Mas vamos trocar isso por uma consciência dos gatilhos. A gente precisa identificar quais são os gatilhos emocionais que fazem com que a gente ultrapasse, né? Desenvolva a compulsão, tanto alimentar como qualquer outra. Então, tem situações muito importantes ou contextos muito importantes que ativam esse impulso alimentar. Mas como é que a gente tem consciência disso? Isso é muito difícil. Enquanto a gente está nessa roda, eu tenho que buscar o gatilho, da onde foi instalado esse gatilho, por que foi instalado, em que situação foi instalada, para eu poder desativar esse gatilho. Não adianta eu tratar a causa, né? O efeito, eu tenho que tratar a causa. O efeito é a compulsão. E a causa qual é? Aí você pode melhorar a autorregulação, aprender realmente com o equilíbrio do sistema nervoso, aprender a regular, né? Eu treino com cardio motion, então eu queria só fazer esse link com o cardio motion, que é bastante importante, que usa o biofeedback da variabilidade de frequência cardíaca para desenvolver a coerência fisiológica e a estabilidade emocional. Lembrando, então, que o que é essa variabilidade de frequência cardíaca? É um biomarcador que marca como está o nosso equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Ele é extremamente importante para a nossa saúde. A pessoa que tem uma variabilidade alta é uma pessoa equilibrada, tranquila, uma pessoa que tem uma atividade vagal, uma atividade do nervo vago equilibrado junto com o simpático. Mas a pessoa que tem uma baixa variabilidade é uma pessoa que está descompensada. E como está descompensada, ela pode apresentar tudo aquilo que a gente falou de ansiedade, de estresse, assim, e a pessoa não tem controle sobre a alimentação, sobre a compulsão em si. Muito bem. E tem as estratégias. Como é que a gente pode fazer para melhorar isso? É, das diversas estratégias, né? Eu falei de duas específicas, que é a hipnose e a outra é o biofeedback, né? Do impulso à escolha, onde a regulação muda o comportamento. Muito bem. Nós falamos então do gatilho. Tem aqui o diagrama bastante resumido, que tem o gatilho dispara uma ação, essa ação dispara uma recompensa e a gente entra em loop. Que nós queremos mais recompensa e aí e a coisa fica formando um hábito. É fácil achar e alterar o gatilho? Nem sempre. Às vezes a pessoa fica estressada no trânsito. Então, o trânsito você não vai tirar, o trânsito vai estar sempre ali. O que você pode trabalhar é reduzir o estresse. Come a ansiedade porque vai fazer tal coisa. Tal coisa você vai fazer sempre, tem que reduzir a ansiedade. Porque como o gatilho leva essa situação, então a ação é fazer uma compulsão, pode se alimentar, e aí vem a recompensa, a pessoa relaxa, mas em seguida pode voltar ao gatilho, né? Quando o cérebro aprende que uma ação reduz o desconforto, o ciclo tende a se repetir. Lembrando daquilo que a gente chama de neuroplasticidade. Conforme você vai repetindo, conforme você vai repetindo um determinado comportamento, a formação de novas rotas neurais. Lembrando que a neuroplasticidade significa que a gente tem formação de novos neurônios,
neurogênese é chamado. Esses neurônios, eles vêm de uma célula-tronco, e que essa célula-tronco no cérebro ela pode se diferenciar em neurônios ou células da glia. Quando eu estimulo adequadamente, esses neurônios se formam, ele tem 7 dias, aproximadamente uma semana, para maturação, por isso que é maduro, eles vão ser transportados por algumas áreas do cérebro, principalmente lá no hipocampo, que é o berçário de neurônios, né? Daí, esses neurônios, eles têm aproximadamente 2 a 3 semanas para consolidar as redes neurais, e aí então você muda seu comportamento, ou aquilo que está fazendo, mas você tem que repetir, 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 para que aquilo se consolide numa nova rota neural. E tanto é que para a compulsão é a mesma coisa. Lembrando então que tem a neurogênese, tem a formação de novos botões sinápticos, e tem o aumento da atividade sináptica através de um fenômeno chamado LTP, Long Term Potentiation, potenciação de longo prazo. Tudo isso a gente traz na nosso curso de neurociência. Enfim, vamos lá. E aparecem duas pessoinhas muito interessantes, uma chamada grelina, outra leptina. Então existe o ciclo da digestão da grelina e leptina. O que significa isso? A grelina é um hormônio que produz a sensação de fome. Ela é produzida no estômago. Quando você está com fome, é porque está produzindo grelina, preparando o teu organismo para almoçar, para jantar. Por isso que é importante ter uma certa periodicidade, ter uma certa frequência, um certo horário, sempre almoçar na mesma hora, jantar na mesma hora, tomar café na mesma hora, porque o teu organismo costuma a produzir essa grelina, que dá sensação de fome. Então essa grelina, basicamente, ela é um hormônio que dá sensação de fome. Muito bem, quando aumenta essa grelina, aí vem, nossa, preciso comer. Aí vou buscar um alimento. Mas isso de uma forma natural, de uma forma orgânica, de uma forma saudável. Daí quando a pessoa ingere o alimento, essa grelina que é produzida no estômago, ela começa a diminuir a produção até que ela para de produzir. Então é a saciedade, a pessoa fica saciada. Mas tem um tempo para que isso aconteça. Se você engolir a comida, você vai comendo, comendo, demora aproximadamente por volta de 20 minutos para que ele reduza a atividade. Então tem pessoas que em 20 minutos comem muito. Então a grelina, coitada, não consegue segurar as pontas, né? Ela traz a fome, mas daí entra a amiga dela, a leptina. Então a leptina que deve sinalizar que você está saciado. E ela é produzida no tecido adiposo, na gordura. Enquanto que a grelina é produzida diretamente no estômago, a leptina no tecido adiposo. O que ela faz? Ela para de comer. Chega, estou satisfeito. E aí ela dá informação para o cérebro que já é energia suficiente, não precisa comer mais do que aquilo. Mas, e se eu não respeito essa atividade natural, né? Isso começa a ficar desequilibrado, e aí a compulsão, principalmente a alimentação muito rápida, que eu como muito em 20 minutos, não dá tempo da nossa querida leptina falar, para, chega, já estou satisfeito já, né? Porque ela vai equilibrar o sistema. Então, enquanto a grelina estimula comer, a leptina ajuda a parar. Então é muito importante esse equilíbrio. Isso está relacionado ao sistema nervoso autônomo? Indiretamente, sim. Então, o sistema nervoso autônomo, grelina e leptina. Por que eu estou trazendo o sistema nervoso autônomo? Porque dos modos de você reduzir essa compulsão alimentar é através do biofeedback, do cardio emotion, né? Isso está em um monte de literatura falando isso. Compulsões, não só alimentar, drogas e etc. Muito bem. Como é que essa relação do sistema nervoso autônomo, grelina e leptina pode ser entendido? A grelina está mais ligada ao sinal da fome, e a leptina participa do sinal de saciedade e do balanço energético. Lembrando que o sistema nervoso autônomo regula o estado de alerta, recuperação, gasto energético, digestão e adaptação em estresse. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. Se eu estou muito estressado, muito ansioso, eu vou ter problema da digestão. Se eu tenho problema de digestão, eu vou ter desequilíbrio
nessa produção de grelina e leptina, né? Então, a compulsão também tem base corporal. Quando o sistema nervoso entra em ação, a hiperativação do sistema nervoso autônomo, o simpático, quando o simpático entra em luta e fuga, o estômago não quer saber de fazer, de digerir, porque agora é a hora de correr, a hora de brigar, a hora de ficar ansioso, estressado, e assim vai. Então, não é uma boa hora para pensar em digestão, não é para pensar no intestino funcionando bem. Eu tenho que jogar todo o meu sangue para as extremidades, tenho que bombear o sangue para as pernas, para os braços, e a parte central do corpo perde um pouco a quantidade de sangue momentaneamente devido à hiperativação. E a hiperativação leva à contração muscular, que é característica do luta e fuga. Eu fico tenso, estado de alerta, às vezes ofegante, dilatação da pupila. Então, todas essas reações fisiológicas, a gente já estudou bastante sobre isso. Existe uma desorganização na nossa fisiologia. Então, a pessoa tende a quê? Ficar com mais impulsividade, menor intolerância ao desconforto, que ela fica mais estressada, então ela fica, vamos falar, briguenta, ou, enfim, mais urgência por alívio. E então aí ativa a bendita da compulsão. O estado fisiológico influencia muito a probabilidade da compulsão. Então você vê que não é especificamente, não é somente a grelina e a leptina que regulam tudo isso. Tem o sistema nervoso autônomo que pode estar ajudando ou atrapalhando toda essa regulação da alimentação, da digestão e assim vai, né? Muito bem. Então não é só o pensamento que desequilibra, é também a parte fisiológica, é também o corpo em reatividade. Olha que importante isso, é também o corpo em reatividade. Muito bem. E o biofeedback? O que que ele é? O que é o biofeedback de HRV? É um treino de autorregulação. O corpo aprende a sair do estado de tensão e voltar ao equilíbrio. Olha a importância do biofeedback, gente. Se eu estou muito estressado, muito ansioso, aí tem todo esse problema que eu já falei, e pode prejudicar a grelina e a leptina, o trabalho delas, né? Então, o biofeedback mostra em tempo real como o corpo reage ao estresse. Isso aparece em sinais fisiológicos, a gente vê na tela como é que está o batimento cardíaco, quem tem o cardiomotion anota que tirou, e assim vai. Usa sinais fisiológicos para treinar a coerência e o equilíbrio. A coerência cardíaca é um sincronismo entre a respiração, o coração e o sistema nervoso. Então, esse sincronismo é extremamente importante para a saúde. Não é respirar de qualquer jeito, o coração bate de qualquer jeito e o sistema nervoso fica de qualquer jeito. Tem que ter um sincronismo, tem que ter uma harmonia. Os nossos sistemas orgânicos, eles são sistemas equilibrados, eles são sistemas oscilatórios. Um sistema oscilatório muito clássico nosso é o ciclo circadiano, né? A gente acorda de manhã, passa o dia inteiro acordado, vai dormir à noite, dorme a noite inteira. Esse ciclo circadiano é uma coisa natural no organismo. A gente que faz tantas barbaridades que desequilibra. Então, o que nós precisamos ter é um equilíbrio, uma metodologia, um protocolo a ser seguido de uma forma organizada. Desculpa. E na Índia, a Ayurveda, ela é muito, muito, muito clara nisso. Que você tem que ter uma rotina muito bem estabelecida. Ah, eu não gosto de rotina, mas é aí que está o erro. Essa rotina envolve alimentação na hora certa, exercício físico, treino respiratório, treinos físicos leves, enfim, tem toda uma alimentação adequada, tem toda uma lógica atrás disso, né? Muito bem. Nós estamos falando então da variabilidade da frequência cardíaca. Variabilidade da frequência cardíaca é como o meu coração varia ao longo do tempo. Ele não é um metrônomo que fica tum, 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 sempre igual. Ele tem que variar. Então essa variabilidade, ela é extremamente importante. E esse treino a gente faz através de uma respiração lenta e profunda. Pessoas que já têm o cardiomotion conhecem muito bem isso. Então existe um sincronismo entre o coração e a respiração. O sistema nervoso nosso fica mais flexível, é chamado de flexibilidade autonômica, deixa de ser rígido,
e torna-se adaptativo, que é importante nós termos um sistema nervoso autônomo adaptativo, né? Tem, então, o estado nervoso autônomo, normalmente ele está em estado de alerta, simpático muito ativo, então começa a reduzir a atividade simpática e aumentar a parasimpática para ter um equilíbrio, que é extremamente importante nesse equilíbrio, né? Então o cérebro recebe sinais de segurança fisiológica. Olha que interessante se temos segurança fisiológica. Aí ela para de ficar muito reativo, para de ficar ansioso, e começa a ter equilíbrio mesmo, ter mais facilmente controlar a alimentação, sair da compulsão através do equilíbrio, né? Porque a compulsão é um desequilíbrio, então você está indo contra a compulsão através e indo para o equilíbrio, né? O corpo entra em estado de regulação. É muito mais fácil você reduzir esses impulsos e recuperar o equilíbrio emocional. Então essa é a base do treinamento da variabilidade da frequência cardíaca para redução de compulsão, não só alimentar, mas também de drogas e outras coisas mais. Aqui a gente já falou no início, não preciso repetir. Muito bem. E como é que a gente atua nesse sistema nervoso autônomo? Através da respiração. Respiração é um acesso muito importante para o sistema nervoso autônomo. Mas não é qualquer respiração, é uma respiração que seja equilibrada para que você consiga ter aquilo que chama de coerência cardíaca, que é o sincronismo entre tua respiração, teu coração e aquilo que a gente chama de barorreflexo, que é a pressão arterial, né? A cada expiração desacelera o coração. Cada inspiração você acelera ligeiramente o coração. Mas isso tem que estar dentro de um ritmo. Quando a respiração ficar mais lenta e irregular, dentro daquele ritmo fica um ritmo mais coerente, né? Essa coerência melhora a comunicação cérebro-coração, coração-cérebro. E o sistema nervoso fica mais estável. E aí vem a redução de ansiedade, de estresse, blá, 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 blá. Quando o corpo regula, o comportamento também muda. Então, é uma mudança fisiológica que começa. Não adianta eu tentar controlar a minha emoção, que eu não vou conseguir. Eu preciso começar pela minha parte fisiológica, eu tenho que começar pelo corpo, do corpo para a mente. Lembrando que a nossa amígdala faz parte do corpo, não faz parte da mente. E ela é um dos problemas seríssimos quando está descontrolada, né? Muito bem. E aí? E aí nós temos então, o corpo possui um ritmo natural de respiração, em cima está o Cardiomotion, que você já conhece. E ali tem outro treinamento. Então existe um ritmo respiratório que favorece a regulação do sistema nervoso. Quando esse ritmo é acessado, o organismo entra com maior estabilidade. Nesse ponto, coração e respiração começam a sincronizar, que a variabilidade da frequência cardíaca aumenta de forma organizada. Mais uma vez, pessoas que têm baixa variabilidade da frequência cardíaca têm algum problema psicossomático. Quando a pessoa tem alta variabilidade, ela tem equilíbrio, né? E aqui, então, aparece o ritmo natural do coração. Essa sincronia leva a melhor comunicação cérebro-coração. O sistema nervoso passa a trabalhar de forma mais eficiente, o organismo sai daquele modo de defesa e entra no estado de equilíbrio fisiológico. E esse estado a gente treina com o Cardiomotion. Então aqui tem mais 2 treinamentos. Lembrando que esse cursor ele está regulado na faixa de ressonância cardiovascular. Esse aqui é o outro treinamento. Muito bem. Quando o corpo entra em coerência fisiológica, a respiração fica mais estável, o coração apresenta maior variabilidade saudável, olha, importante, variabilidade saudável. O sistema nervoso reduz a hiperativação, então ele reduz a atividade simpática.
O cérebro recupera a capacidade de escolha, então as funções executivas começam a ter mais sentido, você consegue melhor, porque você sai da ansiedade, do estresse, tem um controle executivo também, e as emoções ficam mais reguladas. Tudo isso é uma consequência de você fazer um treinamento. E o resultado fica mais fácil interromper ciclos automáticos como ansiedade, impulsividade e compulsão. Então aqui em cima a gente tem um gráfico mostrando aquilo que a gente chama de caos, que é o estado caótico, como é que o batimento cardíaco se dá de uma forma completamente desorganizada. Isso é chamado de baixa coerência cardíaca, baixo HRV. Isso pode pressupor uma pessoa que está muito mal com a saúde. Em compensação, o gráfico de baixo é aquela onda que a gente chama de onda coerente, em que existe uma formação de ondas que a gente chama sinusais, como se fossem em termos em forma de sino, ou de senoides, matematicamente falando. É difícil a gente ver, mas se a gente prestar atenção nesse gráfico de baixo, onde tem uma onda coerente, a gente pode ver que existe uma segunda onda dentro dessa primeira. É onda de Meyer que chama. Eu não quero entrar em detalhes aqui, que isso a gente fala no curso aqui, olha, ele aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Existe uma segunda senoide mais embutida que tem todo um reflexo fisiológico muito importante. Muito bem. Aqui entra o CardioMotion, então. Bom, tem pessoas que não conhecem o CardioMotion, mas ele é um kit de biofeedback que tem sensores. Tem os sensores aqui, em que esse sensor a gente mede a frequência cardíaca, através do batimento cardíaco a gente avalia a atividade do nervo vago. Aqui tem um módulo transdutor digital analógico. Aqui tem uma pessoa treinando, isso aqui é uma das telas, e que é a Silvana, que ela usa muito o CardioMotion nos atendimentos dela. Muito bem. Aqui em cima aparece o módulo USB, sensor de dedo, o módulo se coloca no computador tem o programa CardioMotion, aqui o sensor, e aqui você pode colocar um sensor na orelha também, medir o batimento cardíaco através da orelha. Muito bem. Então, o CardioMotion busca a autorregulação emocional, que é totalmente visível através da tela do computador, e é treinável. Então, mostra em tempo real que você consegue equilibrar o seu sistema nervoso autônomo. Ajuda a reduzir a reatividade do sistema nervoso. Então, quando você está equilibrado, os gatilhos têm menos efeito, porque você está tirando a parte emocional dos gatilhos, né? Favorece a coerência cardíaca e o maior equilíbrio fisiológico, porque ele aumenta a variabilidade da frequência cardíaca. Apoia o manejo de ansiedade, estresse e impulsividade alimentar. Então, vocês veem que muitas pessoas que passam por fissura, a fissura nada mais é do que uma ansiedade incontrolada, né? Então, quando você começa esse treinamento, isso está fartamente descrito na literatura, não é só blá blá blá, está fartamente descrito na literatura, que você consegue, então, ter um excelente resultado no controle da compulsão. Logicamente, não é de uma hora para outra, isso não é uma solução mágica, você tem que fazer o treinamento, formar novas rotas neurais e aí você consegue um novo modelo mental para trabalhar com aquela situação. Favorece a consciência e escolhas mais reguladas diante de gatilhos emocionais. Então, eu não fico tão à mercê das emoções, eu consigo equilibrá-las, né? Muito bem. E conforme você vai trabalhando, consegue antecipar os gatilhos, você consegue perceber quais são aquelas situações e emoções que fazem a pessoa perder o equilíbrio, percebe os sinais de tensão, você pode ver no próprio computador isso, né? Você consegue fazer uma pausa reguladora que está mais equilibrada, então você fala, bom, agora eu posso deixar de fazer aquilo que eu deveria fazer, não sou mais escravo daquele impulso, daquela situação de ação impensada ou compulsiva, né? Então, troque a culpa por observação. Então, aí você consegue entender que a partir do instante que você está equilibrado, aí fica mais simples, né? E treine a regulação. Não só resistir, mas regular.
Então você desenvolve respostas mais conscientes e estáveis diante de gatilhos emocionais. Os gatilhos vão existir sempre. O importante é você ter estabilidade frente a esses gatilhos. Quando você desativa o gatilho, você pode mudar a ação ou fazer outras coisas que te tragam recompensa, mas que sejam coisas boas, saudáveis, né? Então a mensagem final, a proposta é de ficar 1 hora e realmente está dando 1 hora. Então o problema não é só a comida. Muitas vezes o comportamento alimentar é apenas a parte visível de algo mais profundo. Eu tinha uma paciente em Niterói que ela reclamava que ela engordava, fazia dieta monstruosa, emagrecia, engordava de novo, fazia dieta monstruosa, emagrecia. E aí na hipnose fomos buscar o porquê. A mãe, você tem que comer, tem que comer, tem que comer, tem que comer, tem que comer. E ficou, tem que comer, e ficou assim. Então a gente tem que ir lá buscar a causa para destruir o efeito. Existe um processo emocional e fisiológico por trás. Então você pode buscar através do sistema nervoso autônomo, equilibrando o sistema nervoso autônomo de forma que você consiga melhorar a sua capacidade de ação, ou buscar a causa fundamental lá no passado, né? Então, um processo emocional e fisiológico por trás, envolvendo emoções, sistema nervoso, hábitos, formas aprendidas e lidas com tensão. Muito bem. Então, a regulação pode ser treinada. Isso é uma questão de realmente treinar. E quando a gente aprende a fazer isso, a gente começa a controlar a nossa fisiologia em si. A mensagem final também, então, é possível mudar o padrão, construindo mais consciência, estabilidade emocional, escolhas mais saudáveis. E passo aqui para vocês um convite de quem ainda não fez e queira fazer. Nós temos os nossos cursos, faz um pequeno comercial, mas aqui no mês que vem esse curso é online, é ao vivo, em que a gente passa por toda a teoria, toda a parte fundamental do biofeedback, toda a parte fisiológica, psicoemocional e muito mais. Esse curso, então, também para reciclagem, quem quiser participar, nesses dias seriam todos muito bem-vindos. Lembrando que as pessoas que participam nossos eventos, elas têm sempre tem uma promoçãozinha esperando por elas. E eu recomendo que entre em contato com a gente e a gente vai fazer alguma coisa legal. E é o segredo e a surpresa, que era para o final, é essa aqui. Tem esse e-book chamado Páscoa e Compulsão Alimentar. Esse e-book foi feito pela Silvane e por mim. Aqui está o QR Code. Vocês simplesmente usem a câmera se quiser, vocês vão receber gratuitamente esse e-book, em que eu trago tudo isso que eu falei e muito mais de uma forma mais completa, que aqui não dá para a gente falar completamente tudo, de uma forma completa, tudo que a gente queria falar. Mas lá tem bastante informações, desde a parte neurológica, a parte enfim, da neurociência, da neurofisiologia, enfim, é bastante interessante. Então, quem tiver interesse pode usar esse QR Code agora, que já está ativo, e vocês recebem esse e-book agora, nesse momento. Ou, se vocês preferirem, quiserem tirar mais informações, tem nesse WhatsApp nosso, que é o mesmo que vocês têm aí, 5561-9546. E aqui a gente quer agradecer, então, a presença de todos. E aí está nossos contatos. O contato com a Silvana pode ser o mesmo, 5561-9546, ou então o 915-12-1100. Lembrando que a Silvana trabalha bastante na parte de reabilitação de funções cognitivas executivas. Ela atende crianças, adolescentes, adultos e idosos de uma forma muito eficaz.